Agora chegamos ao capítulo, para ser lido e comentado, de uma visitação maravilhosa. Não percam de ler o capítulo no livro, porque aqui eu tirei só mais densos detalhes. A visitação. Claro, nada no mundo espiritual é inanimado, nosso pensamento pode exercer a influência direta sobre as incontáveis coisas dos quais o mundo espiritual é composto. Até os barcos devem flutuar e mover sobre as águas, é efeito da mente de quem construiu. Se for a vela, a mente de quem construiu pensa que era o vento e ele joga ele próprio. Não tem vento nos altos planos. Nosso amigo convidou para um passeio de barco e guiava o barco dele da maneira comum, com o leme operado na direção lá no tombadilho. Isso ele falou, porque eu acho o suficiente esse trabalho, então eu construí assim. Eu prefiro usar esse método do que pilotar com as mãos, enfim, com a mente. Eu gosto assim, eu gosto de pilotar. Pronto. O mundo espiritual é onde você encontra nos mais altos planos tudo aquilo que você gosta. O iate estava viajando através do mar, no movimento mais perfeito e firme, sem vibração de máquina, claro, mas o verdadeiro movimento era através das águas e dava para perceber perceptivelmente o sentido, o som das pequeninas ondas que ele formava. E ele nos contou que um barco foi construído com as mesmas condições de construção mental de uma casa, por exemplo. Nós vamos ver detalhes em outro momento de como se constrói uma casa no mundo espiritual. Um pré-requisito apenas é que temos que ter merecimento para possuir a coisa construída. Então, foi na Instrução Divinista 49, o vídeo online da faculdade criativa que vamos treinando a partir de um certo plano e evoluindo na faculdade de criar coisas. A ilha que visitamos excedeu nossas expectativas, eles já estão com prática de levar susto pela beleza. Não tinha muitos habitantes, as casas pareciam casas de verão, árvores não muito altas, lindas, e nos galhos grupos de lindos pássaros, cuja plumagem apresentava cores em profusão. Eles andaram conosco, porque pássaros no mundo espiritual sabem que quem está por lá não vai fazer mal, eles não têm noção do medo, não voam. Eles pareciam nos conhecer e saber que era impossível que algum mal lhes viesse. Não precisavam fazer buscas constantes de comida e nem ficar vigiando um ao outro assim. Edwin nos contou que muito em breve, né, durante esta visita, ele falou, olha, muito em breve vai ter uma visitação de um ser dos reinos mais elevados. Muita gente vai se reunir naquele templo que a gente visitou, que tem a cúpula. Gostariam de ir comigo? Pronto. Acabou esse passeio que está cheio de detalhe, ela conversa com os pássaros, então leiam, mas o Edwin avisa, está chegando a hora. Como é que ele sabe? Porque de mente a mente, os amigos passam o recado que está na hora de irmos, porque vai já já começar. Não é, ele explica, não é um ato específico para a adoração a esse personagem que estava visitando o plano. Essas coisas de adoração não requerem esforço. Quem fica praticando adoração faz aqueles gestos tal, sem consciência nenhuma. E aqui no mundo espiritual, as coisas têm que ser espontâneas do coração, então, o nosso visitante traria com ele não somente a radiação dele, do mundo de onde ele veio, mas também a radiação de toda a esfera dele, a radiação dele e da esfera. Nós aceitamos o convite
Corremos para o local. Pela mente, já estavam lá. Tomamos parte de uma grande leva de pessoas que estavam indo na mesma direção, com o mesmo propósito, e é estranho dizer, mas a gente estava no meio de tanta gente e a gente não teve a impressão de que era uma imensa multidão, que é coisa muito comum na Terra, a gente sentir, nossa, que multidão, aquele desconforto. Tudo estava em perfeita impressão de se estar num lugar onde todo mundo sabia o que fazer e para onde vai. Não tinha essa questão de eu sou superior a você, onde vamos sentar, não. Vou correr para pegar um bom lugar, não tinha isto. Sentíamos apenas que éramos esperados pelo que daríamos de nós. E que cumprimentos pessoais de boas-vindas estavam esperando por nós, porque eles eram novos ali. Havia, além do mais, uma unidade de pensamento, todos pensando na mesma coisa. Unidade de pensamento entre nós é uma coisa que não é possível na Terra, mesmo entre os que têm a mesma crença religiosa. Tem sido o pensamento essencial na Terra que elevar agradecimentos ou reverências a Deus, ao Ser Supremo, tem que ser acompanhado de um ritual complexo. Cerimônias, fórmulas, credos, música, dogmas, crenças estranhas. Aqui no mundo espiritual, temos também comunidades espirituais, cada uma de uma religião. Nesse ponto, aqui neste plano, o mundo espiritual não está melhor do que na Terra. Quando a Terra se tornar realmente iluminada, estas comunidades vão desaparecer, porque vai desaparecer tudo que faz separação entre os homens. As pessoas vão entender que religião acaba separando. Meu Deus é melhor que o teu. A minha igreja é mais bonita que a tua. Ah, me faz um favor. Então, quando a terra for iluminada, e ele explica, é a cegueira e a estupidez dos encarnados que causa essas comunidades separadas por aqui. Eles recebem tolerância e devem exercer tolerância. Nós vamos te tolerar na sua comunidade ali, mas tolere a dos outros. Porque senão vocês vão ser banidos daqui. Não devem jamais tentar influenciar ninguém, coagir ninguém ao credo uns dos outros, porque todos têm suas teorias errôneas. Aliás, a maioria nem fala do mundo espiritual, né? Aqui nós temos os nossos templos, sim, mas é onde podemos receber os grandes mensageiros dos mais elevados planos, os lugares próprios para receber os representantes de Deus. Eles vêm trazendo uma mensagem. Ali, nesses locais, a gente se sente carregado com as forças espirituais por causa do poder imenso trazido pelo visitante que está vindo do mais alto. E tudo aquilo que ele traz não se diminui no interior do amplo templo, que está enfeitado dentro e fora, com um mar de flores até o olho pode alcançar, até perder de vista. Sons musicais celestiais, perfumes dos mais delicados, e o efeito sobre nós é de mais pura exaltação do espírito. Nós sentimos que fomos elevados diretamente a outro reino. Ali, no interior daquele templo, ele está coordenado com a vibração de outro patamar. E eles sentem. As paredes brilham. E no alto, o grande domo de ouro, aquela cúpula de ouro, reflete as cores. E lá no fundo, o local onde já estavam sentados grandiosos espíritos,
Dá para perceber por causa do brilho, da diferente roupagem, do olhar, a doçura, tudo. E no meio, bem ali no meio, não, seria o local, está vazio, seria o local onde o visitante ficaria. E nós fomos avisados da figura imponente de um homem de cabelos pretos que estava sendo seguido de perto pelo bondoso egípcio. Olha a surpresa, é o egípcio que vem vindo atrás dele. E nos pusemos em pé. Aqui eu vou dar uma parada. Eu sou do tempo que, quando um professor entrava na sala de aula, a hierarquia manda que o professor seja recebido com todos em pé. No mundo espiritual, isso é natural, não é uma coisa que se comande. O respeito que ele impõe é tanto que todo mundo se eleva para demonstrar esse respeito. Vou dar uma estragadinha. Se o egípcio tinha esse nome, esse que vem vindo é Moisés, mas amigo do egípcio, mas em outro formato, em outro corpo, em outra apresentação. Tivemos que nos sintonizar com aquela ofuscante luz para podermos vê-lo. Tinha só uma luz ofuscante. Mas, na verdade, foi ele que foi abaixando até que se sintonizou a cada um de nós para que nós pudéssemos vê-lo. E na luz tomou forma o nosso visitante. Adensou-se ele para que pudéssemos vê-lo um homem de aparência jovem, juventude espiritual, e nós soubemos que trazia em si um grau inimaginável de 3 atributos amplos, infinitos: sabedoria, conhecimento e pureza. Seu semblante brilhava com uma beleza transcendental. Seus cabelos eram dourados e em torno da cabeça havia um diadema brilhante. Já mencionei que muita coisa no mundo espiritual é uma joia indicativa de onde eu sou, que plano estou. Suas vestimentas eram um manto branco puro, com bordas de uma faixa dourada, e do seu ombro descia uma capa azul celeste, do azul celeste mais profundo, preso em seu peito por uma grande pérola rosada. Seus movimentos eram majestáticos, porque isto a pessoa não consegue imitar. O movimento traz em si a majestade da pessoa que é. E quando ele levantou os braços e enviou sua bênção sobre nós, ficamos em pé e silenciosos, enquanto os nossos pensamentos iam até ele, que nos enviou, ele, Deus, que nos enviou alguém tão glorioso. Agradecemos, fizemos os nossos pedidos, eu, quanto a mim, pedi por aquele desejo meu. Eu tinha a mais esmagadora consciência de que eu estava abaixo, mas muito, muito abaixo na escala espiritual de evolução e progresso. E sabia que ele enviava para mim, assim como para todos, o sentido, os pensamentos de encorajamento, esperança, bondade do mais alto grau. Isso tudo me fez sentir que eu não deveria jamais me desesperar para atingir o reino espiritual mais elevado, porque havia muitos trabalhos bons e úteis para eu cumprir aqui a serviço do homem. E aí eu teria diante de mim todos os reinos, um a um, subindo, como estão diante de todos e de cada espírito que trabalha em favor da humanidade. Olha a receitinha que ele deixa. Busque trabalhar em favor de alguém, a favor da humanidade como um todo. Como bênção final sobre nós, este resplandecente e verdadeiramente régio ser sumiu de nossa visão, com esta bênção final.
O eu egípcio veio até nós para nos levar até a presença do visitante em outro local. Eu tive a impressão de estar na presença de um sábio, ele era, de um homem de grande senso de humor e de alegria. E eu tenho que sempre relembrar que alegria e humor não é qualidade apenas dos encarnados, porque os encarnados acham que eles podem contar piada, dar gargalhada, e que no mundo espiritual vão ficar sentados, cantando, lendo salmos, tocando harpa para o infinito, né? Então, não, não é assim. Eles têm humor, eles têm muita alegria, eles gostam de brincar, nunca desrespeitando ninguém, nunca faltando com a moral uns aos outros. Meu amado mestre, a quem você acabou de ver, pediu-me para dizer a você que sua prece foi ouvida e que vai realizar o seu desejo. Emocionados, nós voltamos para minha casa e ali eu tirei da estante aquele livro que eu desejei nunca mais tê-lo escrito. E agora, de acordo com a minha prece já respondida, eu aguardo a hora de preencher o espaço com outro livro, escrito, agora sim, depois que eu cheguei no mundo espiritual, o produto da minha mente, quando eu vi a verdade. Que delícia que é conhecer o mundo espiritual por alguém que sofreu todo esse pânico. E a gente vai andar nos passos dele, conhecendo todos os sustos que ele levou. Não esqueçam de ver a faculdade criativa e na apostila Vidas de Oswaldo Polidoro, que está no site, no nosso site, tem essa apostila de todas as vidas e tem a biografia de Moisés em particular, porque naquela vida estiveram juntos um mestre do outro. Vamos aguardar os próximos passos.